todos bem-vindos ao Cozinha Encantada. Eu sou Thalita Mello e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o poder das velas. As velas não servem somente para a gente acender para o anjo da guarda, não servem só para colocar lá em casa quando falta luz. As velas, elas têm um poder de trazer muitas informações através da forma como elas queimam. Você já ouviu falar de ceromancia, que é o estudo da forma como a vela queima e da cera que ela deixa? Isso traz informações. A vela, então, pode ser utilizada como um oráculo. Você pode ter respostas através das velas. Essa vela mesma que você tem aí na sua casa, lá guardada na sua cozinha, para que você use ela não somente quando falta luz, mas também para ter respostas. Então, hoje, vamos conhecer um pouco mais do uso das velas de forma oracular. Os oráculos, eles trazem informações, respostas, da mesma forma como uma carta de tarô, como um baralho cigano, ou de repente, né, uma leitura de borra de café. A borra de café é um ótimo exemplo para explicar como que funciona o oráculo através das velas. Quando a gente toma o café, fica aquelas imagens, né? E a pessoa que, né, o oraculista que lê ali a cafeomacia, traz interpretações através daqueles desenhos. E a gente não precisa ir muito longe. Muitas vezes, psicólogos e psiquiatras, através do desenho livre, conseguem entender alguns pensamentos ocultos que existem dentro da cabeça dos seus pacientes. Aqui eu vou ensinar para vocês de uma forma simples, um primeiro beabá da magia das velas como oráculo. Então, vamos trabalhar duas formas de termos respostas através das velas. Primeiramente, eu vou ensinar como trabalhar as velas como um oráculo, de forma muito simples, para que a gente tenha respostas sim e não, tá? Então, aqui é de uma forma bem didática para quem é iniciante aí na magia das velas. E depois eu vou ensinar para vocês uma forma de interpretar 5 interpretações aí mais simples para que vocês interpretem a chama da vela, para que ela também possa te trazer respostas. Então, para começar, vamos com o mais básico, né? Sim e não. Para você poder trabalhar esse oráculo das velas, o oráculo das 3 velas, você vai precisar de 3 velas. E essas 3 velas precisam ser do mesmo tamanho, da mesma cor. Então aqui eu até recomendo que você compre um pacotinho, porque daí você já vai utilizar essas velas como oráculo. Além disso, você vai precisar de um prato branco grande, porque nós vamos colocar as velas no mesmo prato. Vai precisar também de papel e lápis, 3 pedacinhos de papel, porque a gente vai colocar ali as respostas nesses pedacinhos de papel. E um incenso, para que a gente possa purificar e consagrar o nosso oráculo. Eu recomendo o incenso de rosa branca, que é um incenso que trabalha bastante a espiritualidade, ou de olíbano. O olíbano trabalha muito as nossas conexões com nossos mestres ascensionados, com os nossos mestres maiores. Então, são os 2 incensos que eu recomendo. Como que a gente vai trabalhar? Primeiramente, quando a gente fala de vela como oráculo, eu gosto de indicar a vela branca. Por que a vela branca? Porque muitas vezes, se você compra essas velas coloridas e elas não são de uma boa procedência, não são feitas num lugar bem legal, que realmente trabalha com ceras de primeira qualidade, elas levam muito pigmentos, às vezes outros materiais para compor as velas coloridas. E aí, muitas vezes, os pigmentos, esses outros materiais que são colocados no preparo da cera da vela colorida, podem influenciar na chama e na queima das velas. Então, quando a gente trabalha com a vela como oráculo para pedir uma resposta, eu gosto da cera pura, da cera branca. Mas se você comprar vela já num lugar que você sabe direitinho que ela queima, sem que a gente fala, né, chorar muito, sem cair muita cera, você também pode usar a vela colorida de acordo com a sua intenção. Então, por exemplo, se for uma resposta para amor, vela rosa, uma resposta sobre trabalho, vela amarela, uma resposta sobre saúde, vela verde. Mas eu reforço,
A branca aqui é coringa e é certeza que os pigmentos não vão interferir, tá? Separadas as 3 velinhas brancas do mesmo tamanho, você também vai precisar de 3 pedacinhos de papel. Nesses pedacinhos, nós vamos escrever o famoso sim, não e talvez. Por que o talvez? Porque muitas vezes não é o momento de você receber aquela resposta. Se sair o talvez, eu recomendo que você repita essa ação como oráculo até você chegar no sim ou no não. O talvez aqui pode dizer respeito a você não estar totalmente conectada na energia do oráculo, pode ser porque não é o momento para ter essa resposta, ou porque ainda está se formando essa resposta. A gente fala está plasmando essa energia no campo. Então ainda não está definido. Então se não está definido, não é nem sim, nem não. Então você pode continuar com a esperança de ser um sim. Então eu recomendo que depois você repita, dando um intervalo de 1 semana. Então você faz, se saiu talvez, você sabe, não é o momento ainda de eu ter essa resposta, ou é melhor eu não saber. Repete novamente depois de 7 dias. Se novamente der o talvez, é sinal que você precisa ainda formalizar melhor a pergunta e trabalhar melhor a sua intenção. E aí, talvez o outro oráculo que eu vou ensinar depois, que é o da chama da vela, possa te responder. Mas esse daqui, lembra, tenta uma vez, tentou a segunda, não foi? É porque talvez é melhor você não saber essa resposta. Então não se sinta frustrado, tá? Tem muitas vezes a gente diz, né? Eu que sou taróloga e posso informar isso para vocês, o tarô traz as respostas que a gente precisa e não aquelas que a gente quer. Então muitas vezes você quer ter a resposta, mas você não precisa daquela resposta. Então uma forma do oráculo está dizendo para você, conduza a sua vida sem essa resposta. Então não fique frustrado, combinado? Então a gente vai escrever nesses papeizinhos as famosas palavras sim, não e talvez. Aqui é importante que você escreva a lápis e escreva no momento de fazer o seu oráculo. Então você vai separar os materiais e você vai escrever nos seus papeizinhos. Sim, não e talvez. Sempre é lápis grafite. Tudo aquilo que é pedido e intenção, o lápis ajuda a gente a colocar a frequência, a conectar as vibrações desejadas. As 3 velas, nós vamos dispor elas no prato formando um triângulo igual. Todos os lados iguais. É claro que você não precisa medir com régua nem nada disso, mas é importante que você coloque elas formando um triângulo. Então eu vou colocar elas aqui, mais ou menos para vocês verem aqui. Numa ponta, vocês vão colocar do lado o sim. Preferencialmente, quando você montar o triângulo, coloque a ponta para sua frente, que é a ponta do seu objetivo. Então, essa ponta é o sim. Do lado esquerdo, vocês coloquem o não e do lado direito, o talvez. Então, vai montar o triângulo e vai ficar na ponta o sim, do lado esquerdo o não, do lado direito o talvez. Você vai prender a base da vela colando ela no prato, para ela ficar bem firme. É o momento, então, da gente consagrar tudo isso. É o momento da gente pegar o nosso incenso. Eu vou acender aqui nessa minha velinha aqui desse altar. Vamos deixar aqui o incenso pegar. Quando ele fizer isso, você vai traçar um círculo ao redor deste prato, como um oráculo, dando movimentos no sentido horário e vai dizer o seguinte encantamento que vai aparecer aí na sua tela. Velas encantadas, fogo revelador. Qual resposta da minha dúvida? Me respondam, por favor. Que assim seja, que assim se faça e está feito. Feito então este movimento, você vai colocar o seu incenso para deixar queimar ali do lado, já criando um clima, lembrando que a gente está ativando o nosso poder de intuição.
Então, para isso, vou colocar aqui pro ladinho para a fumaça não ficar vindo tão para cá, para vocês conseguirem ver bem aqui o oráculo funcionando. Então, como que a gente vai colocar isso, né? A gente vai colocar, então vai consagrar, e é o momento da gente acender as velas. Você vai pegar o fogo e vai acender uma por uma, mas de uma forma rápida. Então, acende a do sim, do talvez, do não, do sim, do não, talvez, do não. Acende elas praticamente ao mesmo tempo. Você vai acender e você vai ficar observando as velas. A vela que queimar primeiro, finalizar primeiro, é a resposta do seu oráculo. Então, se a sim apagou primeiro, é sim a resposta que você quer. Se a não apagou primeiro, né, ou queimou primeiro, é não a sua resposta. Se a primeira que finalizar é o talvez a sua resposta. Como a vela precisa finalizar por inteiro, é importante que você faça esse oráculo num lugar que não tenha vento, com janelas fechadas, sem circulação de ar, para que a chama da vela fique ali inteirinha e você não tenha influências externas. E aqui eu recomendo uma vela não muito grande. Então essa velinha aqui é uma velinha palito pequena, essa que a gente compra mesmo em supermercado quando falta luz em casa. E o porquê disso? Porque você vai precisar esperar ela queimar até o final. Então você vai acender e aí você pode ali ficar ali do lado, observando, você pode ler um livro, pode fazer outras coisas, não precisa ficar ali às 4 horas ali da queima da vela 100% do lado. Mas se você sabe que ela vai demorar um certo tempo para queimar por completo, fique de olho para observar qual queima primeiro. Se alguma delas apagar, é sinal que aquela não é a resposta. Então, por exemplo, acendeu todas as velas. Deu 10 minutos, o sim apagou e as outras continuaram. Então, você já sabe que a resposta não é sim. Queimou, tá queimando, aí apaga do não e do talvez, continua queimando só do sim. As outras apagaram. Mesmo que o sim não termine, como ela é a única acesa, é sinal que aquela resposta também é sim. Então aqui valem duas observações. Aqui queima até o final, se as 3 ainda estiverem acesas, e aquela que apagou é sinal tipo que não é a resposta. Já apagou, não sou eu que vou te trazer essa resposta. Então você já sabe que aquela não é. Finalizou tudo, você tem a resposta do seu oráculo. Feito isso, você vai tirar todas as velas e você vai pegar os seus papeizinhos e você vai queimá-los. Queime ali na chama de um fósforo, de um isqueiro, queime tudo e jogue as cinzas fora. As velas, mesmo que elas não tenham finalizado, vamos supor, logo apagou a do não e do talvez, e a do sim ficou acesa, você já sabe que é sim. Mesmo que você apague as outras, eu já sei que é sim, então é sim, mas essas velas não podem ser usadas novamente como oráculo. Sempre 3 velas novas, do mesmo tamanho, da mesma cor. Então, usou, de repente, 2 queimaram pela metade, apagaram e só uma finalizou. Você pode usar o restante dessas velas, esses pedacinhos, para acender, para colocar para alguém, caso você queira emanar alguma vibração positiva, acender quando faltar, você pode usar para outro fim, que não oráculo. Para oráculo, independente de quantas perguntas você quiser, sempre 3 velas novas, dispostas lá, como eu ensinei, no formato de triângulo. Sim na ponta, não à esquerda, talvez à direita. Vai observar e aqui fica uma observação para vocês. Lembrem-se de não deixar nenhum vento circulando, porque influências externas podem aí tirar a resposta certa do seu oráculo. Que seja aí um início seu no movimento oracular através das belíssimas chamas das velas. Eu vou para um rápido recado e daqui a pouquinho eu volto para ensinar vocês uma outra forma de trabalhar a vela como oráculo através da chama. Até já já! Olá, eu sou a Thalita Mello e tenho uma pergunta para fazer para vocês. Andam muito perdidos, sem ter um direcionamento correto para os caminhos que vocês desejam para a sua vida? Você sabia que o tarot terapêutico é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e que te traz também respostas
informações, frequenciando a sua energia com o campo energético, mostrando para você o melhor caminho? Como uma bússola diretiva, o tarô consegue te ajudar a encontrar respostas, a conhecer mais sobre si mesmo e principalmente a te ajudar a tomar as melhores decisões. Se você tem vontade de conhecer o tarô, saber como ele pode trabalhar de uma forma terapêutica com você, entre em contato comigo pelo Instagram, no @thalitamelo, ou então pode me chamar também lá no WhatsApp, no 11 99293 1919. E com certeza eu não tenho dúvidas que o tarô será transformador para a vida de vocês. Eu aguardo a sua chamada. Um beijo! Estamos de volta com Cozinha Encantada, hoje ensinando um poder diferente das velas, a trabalhá-las como um oráculo. Claro, de uma forma bem iniciante, mas saibam que as velas podem ser muito usadas para trazer informações e respostas às suas dúvidas. Ensinamos primeiro um oráculo bem simples, sim, não, talvez. Você vai refazer lá aquele seu oráculozinho. Vamos dizer que você fez uma vez, passou uma semana, fez de novo e não teve a resposta, mas está ansioso, está aflito e quer uma outra forma. Então, se você tem um olhar mais perceptivo, este oráculo aqui é uma forma de ajudá-lo e também pode trazer um pouco mais de informação a respeito da sua pergunta. Aqui nós trabalharemos olhando para a chama da vela. Então aqui não é quem apaga primeiro, quem apaga por último, né? Não. Aqui a gente vai usar uma vela só e a gente vai observar a chama dela. Para isso, a gente vai precisar, claro, de uma vela. E aqui, sempre que eu falo para trabalhar como oráculo, eu recomendo a vela branca, que a gente tenha certeza da pureza de uma única cor, não tem pigmento, não tem nenhum tipo de material adicional, para que você possa de fato observar ela da sua forma mais limpa, facilitando inclusive vocês que são introdutórios aí nesse mundo mais oracular. Então, além da vela branca, nós vamos precisar montar um pequeno altar. E para isso precisaremos das representações dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Para que a gente possa representar o fogo, eu recomendo que vocês utilizem uma outra velinha de apoio, pode ser de qualquer cor, né? Uma chama aqui para representar o seu elemento fogo. Vamos precisar também de algum material, algum elemento que represente o símbolo do ar. Pode ser uma pena, um passarinho, a própria fumaça de um incenso também pode ajudar aqui a representar o elemento ar. A água, um cálice, né, uma taça com água para representar a água. E para representar o elemento terra, nós podemos usar cristais, propriamente uma planta também, um pouquinho de terra, algum grão também que vem da terra, mas aqui eu recomendo que vocês, caso possam, utilizem o cristal de ametista, porque a ametista ajuda a ampliar o nosso canal intuitivo, ajudando na interpretação do oráculo. Você vai montar, então, dispor ao redor do seu prato com a vela, o seu altar, representando os 4 elementos. Aqui é muito importante que a gente tenha os 4 elementos e tenha esse altar, porque é através desta energia que a gente vai conseguir observar como que se dá a chama da vela e trabalhar essa interpretação da chama como um oráculo. Lembrando que a gente vai prender a vela num pratinho pela base sem mexer no pavio. Então o pavio tem que estar aqui virgem, sem uso. A vela aqui pode ser de qualquer tamanho, qualquer dimensão, lembrando que eu recomendo a vela branca. Você vai colocar o pratinho com a vela ou de repente o castiçal com a vela dentro no centro do seu altar. E é o momento em que você vai se sentar ali, se situar. Eu recomendo que você faça esse oráculo preferencialmente à noite, que a noite ela é mais intuitiva, mais perceptiva, os sons do ambiente são reduzidos e vão te ajudar a se conectar. Você vai precisar reservar pelo menos uns 20 a 30 minutos para observar essa chama da vela. Então, se coloque disposta ali para observar, porque é ao longo dos minutos que você vai começando a entender
a resposta que essa chama vai te trazer. Eu vou ensinar aqui 5 visualizações da chama, de uma forma bem simples, mas existem muitos outros tipos de interpretações. Mas aqui eu vou ensinar as mais simples para vocês começarem a introduzir no uso da vela como um oráculo. Disposto então todos os elementos, é o momento de acender a chama da vela. Você vai acender aqui a chama da vela no pavio, esperar ela estabilizar, vai colocar suas mãos ao redor e vai falar o seguinte encantamento que vai aparecer aí na sua tela. Que o poder dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, tragam até mim a tão desejada resposta que eu desejo encontrar. Chama que queima, por favor me oriente, traga a resposta de forma clara e eficiente. Que assim seja, que assim se faça e está feito. Falar do encantamento, com a consagração e a atuação dos 4 elementos, nós vamos então observar a chama da vela. Recomendo que você faça isso entre 15 minutos a 20 minutos, tá? E o que você vai observar? Chama. Se a chama ficar bem alta, ficar bem certinha, como está aparecendo aqui, ó, que a chama está alta, está bem, né, angular, não está se movimentando. Lembrando que toda vez que a gente trabalha de velas com oráculo, não pode ter vento, não pode ter janela aberta, tá? E também não fique conversando muito perto da vela, nem respirando, porque a sua respiração e sua fala podem ajustar. Ó, só de eu mexer aqui na vela, ó, a gente percebe que a chama se movimenta. Então, você vai deixar lá seu altar e você vai ficar observando a chama. Primeira forma que eu quero ensinar para vocês. Chama reta, apontando para cima, de forma constante. É sinal de sim. Então, você vai perguntar, então, por exemplo, eu vou encontrar um namorado este ano? Estou aqui dando um exemplo. Colocou lá a vela. Tá harmonizada, paradinha, queimando retinha, apontando para cima. Sim, vai conseguir. Se mesmo sem vento, a chama começar a se movimentar, ou se de repente ela se dividir, de repente o pavio se divide, queima de lado, aí a vela começa a ficar, sabe, queimando de lateral, é sinal que é incerto. Então, chama aqui, ó, tá vendo? Eu tô falando, a chama vai, vou colocar aqui mais pro lado, ó, pra eu falar e a gente não mexer na vela, hein? Então, chama pra cima, sim. Chama se movimentando ou a vela queimando meio torto, é sinal que é não. E se a chama, mesmo a vela queimando certinha, a chama hora vem, hora fica reta, hora se movimenta muito, é sinal de talvez, não é muito certo, precisa de uma ação sua para ajustar e movimentar. Terceiro ponto. Vai finalizar, você vai observar como essa vela terminou de queimar. Você já observou, teve a resposta, mas você vai observar também ela como oráculo ao final da queima da vela. Ao final, sobrou muita vela, muita cera, ela chorou muito, é sinal que podem ter obstáculos, mesmo a resposta tendo sido um sim. Se já no caso ela já se mostrou movimentando, talvez, e muitos obstáculos, ou seja, a vela chorou muito, é que é um talvez mais provável para não. Se ela já queimou torta e ainda surgiu ali um monte de cera ali no prato que sobrou, ela chorou, pingou muito, é sinal que é um não e ainda de uma dificuldade muito grande de você conseguir. Então, ó, não consegue o namorado esse ano e olha, é capaz de talvez no próximo ainda não conseguir, porque ela chorou muito, né? Derramou muitos obstáculos. Foi sim, e ela praticamente não sobrou nada, é um sim certeiro e além disso, o fato de não sobrar nada no prato mostra que quase não vai ter obstáculos. Porque mesmo assim a vela pode ser sim, você vai observar lá 15, 20 minutinhos, ficou sempre retinha lá em pé. Mas depois de um tempo ela chorou muito. É um sim, mas vai ter obstáculos. Então são as formas de se observar. O sim, o não e o talvez e chorou ou não chorou. Outra coisa agora que eu quero falar é se ela soltar fumaça. Soltou fumaça branca de repente. É sinal que você está com proteção dos céus, dos anjos. Começou a queimar e soltar fumaça preta, queimando com coisa preta. É sinal que podem ter energias densas prejudicando que você conquiste aquilo que você quer.
sem fumaça, sem nada, é que você não está tendo nenhum apoio de fora, espiritual, mas também não tem energia densa, depende de você, tá? Então é um sinal positivo também ela não soltar esta fumaça. E o último ponto aqui que eu quero ensinar para vocês é caso a vela faça barulhos, ela crepite, né? Faz tatatá, estale. Se ela estalar, é sinal que você pode ter inimigos ou pessoas influenciando negativamente para que você não conquiste seu objetivo. Aí eu recomendo que você já faça algum outro encantamento, alguma outra simpatia que eu já ensinei aqui no programa de como se proteger, como se livrar de mal-olhado, porque para que as coisas deem certo, é importante aqui que você dissipe qualquer pensamento ou pessoa contra aquilo que você deseja. Observe então por 15, 20 minutos, lembrando de fazer à noite, preferencialmente quando o ambiente estiver mais quietinho, e deixe ela queimar até o final. E observe os resíduos ao final da vela. E observe também ao longo. Ela soltou fumaça em algum momento? Ela criptou em algum momento? São formas adicionais ao seu sim e ao seu não, trazem um pouco mais de informação. Lembre-se sempre, no início, de fazer perguntas bem objetivas para o oráculo. Quanto mais objetivo, mais simples e mais limpa e de forma consciente virá a resposta àquilo que você quer. Que você possa utilizar a magia das velas para trazer respostas para vocês. Eu desejo que você consiga sempre sim nos seus oráculos, mas não desanime caso venha não e talvez. Às vezes só não é o momento certo para você atingir aquilo que você deseja. Eu espero vocês no próximo Cozinha Encantada com mais magia, mais informação. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!